Hoje nós iremos continuar falando do tema Eu, um ramo. Nós refletimos sobre o primeiro ato do Pai, que também podemos dizer que é a primeira divisão do nosso estudo. O Pai corta. E vimos quais são os tipos de ramos ou pessoas que o Pai corta, caso estas pessoas não se arrependam e mudem de vida. Dissemos também que nenhum daqueles 3 tipos de pessoas que falamos eram, na verdade, convertidas, mas apenas convencidas de que Jesus é o Salvador. Hoje iremos refletir no segundo ato de Deus com relação ao cuidado com a videira. O Pai limpa. Dissemos em nosso estudo anterior que nós somos os ramos. O Pai limpa os ramos que estão produzindo frutos que permanecem recebendo da seiva que vem da videira. Sendo Jesus a videira verdadeira, isto significa que o Pai limpa aqueles que permanecem ligados em Jesus, aqueles que recebem da vida de Jesus. Então eu levanto a seguinte pergunta: como o Pai nos limpa? O Pai nos limpa interiormente. À medida que o Pai vai nos limpando interiormente, os sinais dessa limpeza começam a aparecer exteriormente. O que o Pai faz em nós é uma cura interior. O ato de limpeza do Pai, podemos dizer então que é um ato de limpeza da nossa alma, das nossas emoções, de tudo que abrange o nosso homem interior. Eu não estou falando de uma cura interior instantânea, de regressão ou outros métodos usados pela hipnose, pelo gnosticismo e que têm sido adotados por algumas igrejas. Eu estou falando da obra que o Espírito Santo faz em nossas vidas por meio da palavra de Deus. O Pai nos limpa por meio da sua palavra. O Espírito de Deus vivifica a palavra de Deus em nossos corações e através da sua palavra ele nos cura. Salmo 107, verso 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Este versículo do Salmo 107 está falando de homens doentes fisicamente, sendo restaurados à saúde pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder muito maior do que imaginamos. E assim como a palavra cura o homem fisicamente, ela também o cura interiormente. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, diz o texto, isto é, curar aqueles que se encontram enfermos na sua alma. Isto é cura interior. Cura interior é para aqueles que estão ligados a Jesus. O Pai limpa para que você possa produzir mais frutos. Tudo que está te prendendo interiormente, tudo que tem sido empecilho na sua vida, o Pai remove, Ele cura, Ele faz tudo para que você possa liberar a vida de Jesus que está em você, por meio do seu Espírito, que agora habita em você, que o recebeu, que se rendeu a Ele. Foi mais fácil para Deus tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. É mais fácil Deus nos salvar do que salvar-nos de nós mesmos. A salvação de nossas vidas, a salvação da condenação eterna, dependia exclusivamente de Deus. Mas salvar-nos de nós mesmos depende de aceitarmos, depende de uma atitude de inclinação nossa diante aquilo que Deus nos ensina.
Deus enviou o seu Filho ao mundo. Este morreu por nossos pecados, pagou toda a dívida e ordenança que era contra nós. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o exaltou sobremaneira, dando-lhe um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todos aqueles que creem em Jesus reinarão para sempre com ele. Contudo, para Deus nos limpar, ele trabalha em cooperação conosco, porque Deus não quer violar a nossa natureza humana. Deus não quer violar a nossa vida, simplesmente apagando tudo que está registrado em nossa memória. Sejam boas memórias ou más. Deus não violenta o homem. Ele quer nos curar interiormente, mas Ele quer nos curar junto conosco. Isto é, nos fazendo caminhar passo a passo neste processo de cura. Deus vai nos fazendo vencer obstáculos por obstáculos. Ninguém pula vários obstáculos de uma vez, pois com certeza irá tropeçar em alguns deles. Muitas pessoas que passaram por cura interior instantânea, quando se deparam com o problema novamente, percebem que não foram curadas. Elas não conseguiram, na verdade, vencer o problema. Uma coisa é você ter um problema. Outra coisa é o problema ter você. É necessário, na verdade, encarar cada problema interior, buscar na palavra de Deus a solução para aquele problema e tomar posse da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes precisamos ficar repetindo a promessa de Deus que está escrita na sua palavra, até que essa palavra fique gravada em nossa mente e da mente ela penetre o nosso coração, trazendo cura nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso homem interior. Nós somos o que a palavra diz que somos, e não o que as pessoas dizem de nós. A palavra diz que somos filhos de Deus, que possuímos a mente de Cristo, que somos a menina dos olhos de Deus. Então não fique dizendo a você mesmo que você não tem valor, que você não presta, que você é burro. Não dê ouvidos para o que os outros dizem de você. O que importa é o que Deus diz de você. E Ele te ama. Ele te chama por seu nome. Te chama de filho. E deu a você a mente de Cristo. Deu a você o seu reino. Colocou em você o seu espírito. Então creia nas palavras de Deus e comece a declarar para você mesmo aquilo que você é em Jesus. Caminhe olhando aquilo que você é em Jesus. Deus se preocupa em curar você interiormente para que Ele possa aumentar o seu governo sobre sua vida, para que desta forma você possa produzir ainda mais frutos. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Aumente o seu governo e venha a paz sem fim. É verdade, Deus quer aumentar o seu governo social, mas Deus começa a aumentar o seu governo à medida que Ele aumenta o governo dele em sua vida, em minha vida e na vida de cada pessoa da face da terra. Este governo começa em você, começa em mim. Deus quer aumentar o governo de Cristo em nós. Não apenas o governo físico exterior, mas também o nosso eu deve ser totalmente governado por Deus. O reino de Deus trabalha na contracultura deste cosmos. Aumentando o governo de Deus, virá a paz sem fim.
À medida que o governo de Deus aumenta em sua vida, mais paz você sentirá, mesmo diante as tribulações. Diante as dificuldades da vida, você sentirá paz sem igual. Quando o Pai limpa, Ele quer aumentar o seu governo em você. Deus quer colocar em harmonia a sua vontade com a vontade dEle. Deus quer colocar sua alma, emoções, a mente, o sentimento, vontade sob a submissão dEle. Muitos ministérios estão encalhados nas suas próprias emoções, seus medos, seus pântanos. Por isso o Pai quer limpar. O Pai quer te limpar. Ele quer aumentar o governo dele em sua vida. E o governo de Deus aumentará à medida em que você permita que a palavra dele governe sua vida. Viva pela palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus e não por seus sentimentos e nem pela palavra de homens. Creia na palavra de Deus, pois ela tem o poder para te limpar, para te fazer um novo homem ou uma nova mulher. Deus te abençoe.